Primeiramente, boa noite a todos presentes, que estão também nos acompanhando aqui virtualmente. Peço desculpas aí por esse imprevisto, né, que nós tivemos em relação a compartilhamento de tela, mas vamos sem os slides. Nós tínhamos aqui alguns slides para facilitar a visualização, mas vamos então sem. Arnaldo, já iniciamos ou seguramos um pouquinho pelo horário aqui? Já pode iniciar. Pode iniciar? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao meu querido irmão e amigo Arnaldo, que foi muito gentil na apresentação, né, excedendo-se um pouco, porque se aqui estou para falar sobre essa temática, é justamente em função do conjunto de imperfeições que me são inerentes, né? E pela vivência, né, que tenho tido, vinculado naturalmente ao estudo no âmbito da doutrina espírita, eu tenho tido a oportunidade de confirmar muito do que essa literatura tão vasta e tão rica, né, que começa com o nosso codificador, Allan Kardec, e se estende por outros, que vêm complementar, enriquecer e reforçar, na realidade, confirmar, nos trazem para confirmar realmente a nossa própria vivência. Então, o tema proposto para explanarmos aqui e conversarmos um pouco, refletirmos em conjunto, é o sofrimento. Por que sofremos? Essa foi a questão proposta para que possamos hoje, então, em conjunto, chegar a algumas conclusões. Naturalmente, vamos conversar a todo instante pautados na doutrina espírita. Agora, antes de responder diretamente a essa questão, por que sofremos, eu trago aqui como proposta para reflexão e, inclusive, para lançar alguns alicerces, 4 questões. Então, para responder por que sofremos, vamos começar respondendo a 4 outras questões, sendo a primeira delas, quem somos, a segunda, de onde viemos, para onde vamos e, por fim, qual é o propósito das existências corpóreas. A primeira questão, quem somos? Em algum momento, e isso nós já ouvimos certamente diversas vezes, todo ser humano acaba por se questionar. Essas questões são, de certa forma, um ponto crucial para que muitos dali em diante comecem a caminhar em determinada senda, por assim dizer, que vai trazendo um pouco mais de sentido às nossas existências. Então, a questão quem somos nos traz uma série de reflexões, e se nós recorrermos à doutrina espírita, a começar pelo livro que lança os alicerces filosóficos, no caso, o Livro dos Espíritos, né, publicado em 1867, pelo nosso codificador, Allan Kardec, nós vamos chegar à conclusão, após percorrer uma série de questões, de que somos espíritos com E maiúsculo. O espírito com E minúsculo, por Allan Kardec, é utilizado em vários momentos da obra para se referir ao princípio inteligente do universo que perpassa todos os reinos, mineral, vegetal, animal, até que, em determinado momento, esse princípio inteligente passa pela individualização. E aí, de uma forma didática, Kardec passa a se referir a espírito com E maiúsculo. E eis o que todos somos essencialmente, espíritos com E maiúsculo. Então, as questões, por exemplo, 23, 79, 540, 589, 606A, 607A, 613, entre outras, de O Livro dos Espíritos, nos trazem um arcabouço teórico que nos deixa essa questão bastante clara, o porquê somos espíritos. Como não é o foco hoje, nós vamos lançar e convidar aos irmãos que não tiveram oportunidade ainda de fazer essa busca, para concluir por si mesmos, à luz da razão, como Kardec sempre sugere, que cheguem a essa própria conclusão, somos espíritos. Só que eles trazem, os espíritos que orientam Allan Kardec ao longo da codificação, uma definição muito específica. Se o espírito com E minúsculo é o princípio inteligente, quando o espírito com E maiúsculo, ou seja, quando entramos no reino nominal, nós somos
dali em diante, os seres inteligentes da criação. Só que uma curiosidade é colocada nessa mesma questão de número 76. Somos seres inteligentes que vivemos fora do mundo material. E aí aparece, ou aparenta haver uma contradição. Mas espera aí, como assim vivemos fora do mundo material se somos espíritos, como está sendo afirmado em diversas questões de O Livro dos Espíritos? E aí vem um esclarecimento que nós vamos também encontrar ao longo da codificação espírita. Por exemplo, em A Gênese há um grande aprofundamento nesse sentido para colocar que, em essência, somos espíritos. Somos um ser abstrato, inclusive, que nem conseguimos, meramente com a razão, compreender na sua plenitude. E esse ser abstrato não tem condições de ter ação direta sobre a matéria. E por isso ele precisa de um mediador, de um envoltório fluídico para somente então conseguir se vincular a um corpo material e atuar na matéria. Então, todos nós somos essencialmente espíritos. Essa é a nossa essência, a nossa realidade. Mas, provisoriamente, e conforme veremos em diversas ocasiões, nós nos valemos de um envoltório fluídico que, por sua vez, se vincula a um corpo ainda mais denso do que esse envoltório fluídico. Na doutrina espírita, chamamos esse envoltório de perispírito, né, uma definição que também foi proposta por Kardec, para se referir a esse corpo semimaterial. Semimaterial porque possui elementos materiais, efetivamente, embora que uma matéria mais sutil do que a do corpo físico, quintessenciada, como é colocado lá em O Livro dos Espíritos, em A Gênese e em outros, mas também continuamos naturalmente com a nossa essência sempre presente, espíritos. E uma observação complementar é que o perispírito antecede ao corpo físico. Então, quando o corpo físico começa a se formar, lá no ato da concepção, isso nos traz reflexões em torno do aborto, por exemplo, naquele exato momento, o perispírito que já pré-existe ao corpo físico vai se vincular molécula a molécula ao corpo físico, ao corpo denso. Então, lançados esses alicerces, nós compreendemos que nós somos espíritos, mas para estarmos aqui atuando nesse mundo material, e há um propósito para isso, nós estamos nos valendo de um corpo sutil, que vamos denominar de perispírito, e do nosso corpo denso, visível para todos. O perispírito é visível para muitos de nós também, embora que no atual estágio da humanidade a maioria não o veja com facilidade. E os instrumentos científicos também, de maneira geral, não vão alcançá-lo ainda. Agora, lançados esses alicerces relacionados a quem somos, vamos à segunda questão. De onde viemos? De certa forma, a primeira resposta, somos espíritos, nos traz o que uma das questões do Livro dos Espíritos afirma. Ora, se somos espíritos, quando nós fomos criados por Deus, e essa também é uma sustentação que aparece na questão 77, somos obras de Deus, nós não estamos ainda no mundo material. E, para simplificar, mundo dos espíritos é a denominação que aparece em Allan Kardec e na literatura espírita com muita recorrência. Então, vivemos no mundo dos espíritos em essência. E qual dos dois mundos vai ser o principal na ordem das coisas? É uma questão importante também, a de número 85. O mundo espiritual. O mundo material é provisório. Razão pela qual os hindus há séculos, ou melhor, há milênios, já vem sustentando que é um mundo das ilusões, Maya, transitório, impermanente. O budismo vem asseverar e atuar muito nessa questão da impermanência posteriormente. O mundo físico está em contínuo movimento e deixa de existir. E ciclicamente os mundos surgem, se desenvolvem e depois decaem, chegando à extinção, para que uma nova manifestação venha. Tudo em prol da evolução, como vai ficar claro ao longo da fala. Então, a questão para onde vamos? Ora, se somos espíritos e viemos do mundo espiritual como criações de Deus, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, e portanto de nós também, nós, no instante da morte, essa questão aparece em O Livro dos Espíritos também, vamos voltar ao mundo dos espíritos. Mas será que é tão simples assim a resposta?
Para onde vamos? Para o mundo dos espíritos? Não. Há um aprofundamento na questão de número 115, que nos traz um outro alicerce importantíssimo para a compreensão da questão que virá daqui a pouco, porque sofremos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, de forma que, gradativamente, nós possamos galgar os degraus que vai nos levar ao estado de espíritos perfeitos, de simples e ignorantes para complexos e sábios e, portanto, perfeitos. E aí aqui eu trago um complemento que aparece na questão 115. Então, nós fomos criados simples e ignorantes, progressivamente vamos caminhar até chegar à perfeição, e ao chegar à perfeição, o que vai se processar? Vamos nos unir àquele que é perfeito em todos os atributos, a Deus. Qual o propósito último das existências? Eu já vou colocar no plural. A união com Deus. Nós vamos encontrar isso em várias religiões, diga-se de passagem. Nós encontramos essa sustentação, por exemplo, no hinduísmo em vários momentos. Nós encontramos no zoroatrismo, no cristianismo primitivo, em Paulo, o apóstolo dos gentios, há essa afirmativa de uma maneira categórica, e, obviamente, a doutrina espírita, que nos traz à tona as leis divinas que permeiam todas as grandes religiões, vai nos trazer a mesma afirmativa. Então, para onde vamos? De espíritos simples e ignorantes que somos, vamos chegar à perfeição e, portanto, à união com Deus. Vamos nos aproximar, e estamos nos aproximando gradativamente de Deus, em todos os sentidos. E aí vem uma passagem em João, capítulo 8, versículo 32, que talvez fique mais clara quando ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará dessa limitação provisória em que se encontra, e do estado de ignorância, em maior ou menor grau. À medida que nós vamos avançando, nós vamos minimizando, por assim dizer, o nosso grau de ignorância, nos aproximando da sabedoria, e a busca da sabedoria nada mais é que a busca da verdade. E ainda uma outra passagem em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, para onde vamos? Qual é o objetivo? Nos aprimorar gradativamente para atingir a perfeição. E isso está nos evangelhos naturalmente. E nos leva, então, a responder agora a outra questão lançada, a quarta questão, antes de entrarmos propriamente no porquê sofremos. Qual é o propósito das existências corpóreas? Lá em O Livro dos Espíritos também, que é o nosso alicerce filosófico, como quando falamos em doutrina espírita, lembrando que filosofia é a busca da sabedoria, o filósofo é aquele que ama a sabedoria, a busca, e nesse sentido, os aspectos filosóficos da doutrina espírita são aqueles que estão a buscar a verdade, nos revelar de uma forma gradativa a verdade. Então, o objetivo da encarnação dos espíritos, segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, qual o propósito da existência corpórea? Nos levar, de uma forma gradativa, a atingir esse estado de perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Eu afirmo que, por longo período, nós vamos vivenciar expiações atrás de expiações. E, em algum momento, vamos ter missões. Agora, uma outra questão importante de analisarmos. Nessa mesma questão, ainda afirma que a encarnação tem ainda outra finalidade: pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E aqui nos traz a reflexão da importância que todos individualmente temos, e do quanto somos únicos, cada um com uma vocação. Aquela voz interior, se a gente recorrer à etimologia da palavra vocação, inclusive, é o chamado para realizar algo, um chamado para realizar o que nos compete, enquanto seres únicos na criação. Cada um individualmente tem a sua missão. E cedo ou tarde nós vamos começar a cumpri-la. Por um período, prevalecem expiações, um pouco adiante, missões. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Uma questão bem direta. Questão 167 do Livro dos Espíritos. Melhoramento progressivo da humanidade.
E, por fim, na questão 166, ainda dentro dessa questão qual o propósito das existências corpóreas, a alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. E aí vem a reflexão. Seria possível a um ser que foi criado simples e ignorante em uma única existência? Vamos pensar aqui na temporalidade que já percorremos, que temos conhecimento pela história, que não contempla tudo. A história, a antropologia, a arqueologia não deram conta de tudo que se passou na humanidade terrestre. Mas vamos pensar nesses milênios que já foram contemplados pela história. Isso é um piscar de olhos perante a eternidade. E nós já aprendemos que somos seres eternos, espíritos eternos. E até pela nossa própria percepção, seria possível, em uma única existência, por mais que de 110 anos, partir de um estado de completa ignorância para um estado de união com Deus, de perfeição em todos os atributos, de plenitude em termos de virtudes? Então, a razão nos aponta que isso não seria possível. E Deus, que é soberanamente bom e justo, conforme aparece lá em O Livro dos Espíritos, mas também vai ao encontro de uma sustentação que aparece em várias religiões, inclusive não cristãs também, nós temos que concluir que se Deus é justo, ele não permitiria uma única vida para que corrêssemos sem o instrumental ainda, do ponto de vista de vivência, de aprendizado, para atingir uma meta e dali tudo cessaria. Pronto, teve sua oportunidade e não atingiu. 110 anos, nada seriam para atingir esse objetivo. E por isso, em Paulo, quando se dirige aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, fala: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, observem que, lá em O Novo Testamento, nos Evangelhos, essa é só uma das passagens, entre várias outras, em que a reencarnação aparece de uma forma muito clara. E agora, lançado esses alicerces, eu lanço uma questão final. Qual seria, então, o propósito final das existências corporais? Nos tornar espíritos perfeitos. Eu acho que isso ficou bem claro, eu mesmo já coloquei. Na questão 170, é isso que se afirma: espírito puro, espírito perfeito e espírito bem-aventurado. A felicidade ainda não é deste mundo. Regra geral, nós não vivenciaremos a felicidade em sua plenitude enquanto ainda estivermos distantes dessa pureza espiritual, envoltos nessa densidade material e envoltos nas paixões e em aspectos que não compreendemos ainda. E, nesse sentido, a impureza da própria mente. À medida que a gente vai caminhando e subindo os degraus, vamos nos purificando, compreendendo, nos aproximando da sabedoria e, sobretudo, do amor, para então chegar a estado de plenitude. E lançamos, então, os alicerces para começar a refletir sobre os sentidos da dor e do sofrimento em nossas existências. Quem aqui nunca sofreu? Eu me dirijo, como diria Haroldo Dutra, ele brinca muito com isso nas palestras, eu me dirijo aos seres humanos médios e não aos anjos que porventura possam estar presentes, né? Mas mesmo esses eu não sofro mais, mas já sofri muito. Então, a perspectiva é que nenhum de nós esteja isento da dor e do sofrimento. E alguns às vezes pensam, mas como pode? Por que tem que ser assim? Qual o propósito desse martírio? E eu pretendo, nessa reflexão conjunta, trazer alguns elementos que vão esclarecer a bondade e a justiça por trás dessa lei que impera e nos leva a vivenciar a dor. Primeiramente, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos itens 3 e 4, há uma reflexão importante. Se Deus é soberanamente bom e justo, esse se torna um axioma na doutrina espírita, mas também em diversas outras religiões, como coloquei, é um dos atributos, ele é plenamente, perfeitamente bom e justo, ele naturalmente não agiria de maneira caprichosa e muito menos com parcialidade. Portanto, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, alguma causa,
E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Peraí, então eu sofro de uma forma coerente, justa, se eu estou vivendo algum tipo de sofrimento, isso é justo? E a resposta que essa questão nos dá é sim, é justo. E um complemento no item 4 é que as vicissitudes da vida promanam de duas fontes diferentes. E isso nos esclarece o porquê nem sempre nós encontramos essa causa. Há sempre uma causa e essa causa há de ser justa. Mas nem sempre nós a encontramos. E aí vem que umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida, ou seja, em vidas pregressas, partindo dessa premissa da reencarnação, que se torna cada vez mais clara à medida que vamos avançando à luz da razão nas reflexões em torno, inclusive, desse tema. Aí vem, em O Céu e o Inferno, outra obra da codificação, especificamente no Código Penal da Vida Futura, que eu recomendo muito a leitura, que está nessa obra, a sustentação de que toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser liquidada de alguma forma. E se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Então, a nossa forma de pensar, sentir e agir neste exato momento está definindo o que nós vamos vivenciar logo adiante. Mas esse logo adiante pode ser um pouco adiante, ou muito adiante. Pode ser na próxima vida, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 2 existências. E aí vem, mais uma vez, a bondade absoluta de Deus, que não está mapeando e acompanhando de uma forma individualizada. Há leis lançadas que fazem com que esse processo se dê de uma forma automática, por assim dizer. Só que há tanta bondade que, se o que cometemos nos levaria a uma dor que não teríamos ainda condições de suportar, às vezes a dor que infligimos ao outro, nós não teríamos condições como o outro de enfrentar. Às vezes o outro conseguiu enfrentar, superou e foi adiante. Se fôssemos nós no lugar dele, talvez não tivéssemos conseguido. E até cogitássemos o suicídio, um dos maiores equívocos que se pode cometer. E aí, nesse sentido, é que pode se diluir pelas leis naturais, ou seja, leis divinas. As leis naturais são sinônimos de leis divinas. E pode ter uma diluição desse processo. E, nesse sentido, então, as existências são solidárias entre si. E absolutamente nada do que vivenciamos deixa de ter um aspecto de justiça de fundo. A lei humana, por sua vez, atinge também certas faltas. Isso é um fato. A lei humana consegue atingir faltas de diferentes humanos, a toda uma legislação, a um direito estabelecido, aos deveres a serem cumpridos, que, quando não cumpridos, podem nos levar a algumas penalizações. Só que nem tudo é realmente contemplado nessas leis humanas. E aí vem, novamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, a sustentação que Deus, porém, e leia-se aqui as leis divinas, que almejam a progressão de todos, sem nenhuma exceção, porque não é da vontade do Pai que nenhuma das ovelhas se perca, ele não vai deixar que nenhum desvio do caminho reto se passe. E, portanto, não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração das leis naturais ou divinas que não vá acarretar forças e inevitáveis consequências. Causa e efeito, ação e reação. E estamos aqui respaldados até mesmo pela terceira lei de Newton, quando fala exatamente dessa questão, só que nós vamos num nível muito mais profundo quando estamos nos referindo às leis que atingem o aspecto moral, que vão além do mundo material. Uma outra questão que aparece aqui é que os sofrimentos que decorrem do erro vão fazer com que sintamos a diferença entre o bem e o mal. Também no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar a afirmativa de que as leis de Deus estão escritas na nossa própria consciência. O bem e o mal são compreendidos de alguma forma por nós mesmos, nem seria necessário propriamente alguém
para demonstrar isso, porque ao vivenciar o bem e o mal, nós conseguimos perceber o que é bem e o que é mal. Aquela lei áurea que está em várias religiões, incluindo no cristianismo, de que fazei ao outro o que gostaria que vos fosse feito, já responde muito claramente o que é bom e o que não é bom. Mas como nós ainda falhamos muito por sermos bastante egoístas e orgulhosos, eu estou olhando para mim nesse momento, com toda humildade, reconhecendo que sou extremamente egoísta e orgulhoso ainda, eu consigo perceber, à medida que a gente reflete sobre isso tudo, e esse é um exercício importante, inclusive, somente então a gente vai conseguir domar as nossas más inclinações de uma forma gradativa, e aí se reconhece o verdadeiro espírita, também está na codificação essa afirmativa, mas então, à medida que a gente vivencia algo que machuca, a gente consegue perceber, eu não gostaria de ter vivenciado isso daqui é muito amargo, isso daqui é muito desagradável. E quando a gente cometeu, mais recentemente, um ato contra alguém similar, a ficha cai. E eu falo por experiência própria, como disse logo no início da fala, eu já vivenciei isso. Eu já errei, como falei, sou extremamente imperfeito, reconheço o meu orgulho, o meu egoísmo, e já vivenciei atos em que, sem muito refletir, agi, e mais adiante, a reação contrária veio. E aí, somente então, eu consegui assimilar. Antes eu já tinha ali um arrependimento, por assim dizer, mas eu não havia ainda expiado aquilo. Então eu tive a felicidade de poder bendizer a dor nesta vida, de compreender que realmente pela dor foi possível assimilar, que eu não deveria ter seguido aquele caminho. Então, é o que se sustenta aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Os sofrimentos que decorrem do erro nos fazem sentir a diferença existente entre o bem e o mal. E a necessidade de se melhorar para no futuro não mais cometer esse mesmo erro. Sem o que motivo não haveria para que nos corrigíssemos. Então, eu vivenciei e confirmei essa afirmativa na minha própria vida. Ainda vem uma afirmativa também lá em O Céu e o Inferno, de que o bem e o mal são rigorosamente considerados. Então, o bem e o mal, até agora estávamos falando de faltas, de erros, acarretar sofrimento a outrem, mas não tínhamos falado nas boas ações. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que é soberanamente bom e justo, nós temos essencialmente bondade, é claro, e não há ninguém aqui que não tenha e não esteja a realizar boas ações da mesma forma. Nós erramos sim, mas também acertamos. E eu não tenho dúvida alguma que há muitas pessoas gratas a cada um dos que aqui estão presentes, dos que estão presentes aqui virtualmente também. E isso também é levado em conta por essa lei. E observe, então, que nós estamos nos referindo a uma lei, ação e reação, causa e efeito, que leva em conta todos os modos de pensar, sentir e agir, sejam eles de efeitos positivos ou negativos para outros. E isso tudo volta de alguma forma. Os hindus e, posteriormente, os budistas já vinham tratando dessa lei, a lei do karma. No Antigo Testamento, nós temos inúmeras passagens tratando dessa lei também. Então, a lei de causa, efeito, ação e reação está escrita em vários livros qualificados como sagrados da humanidade. Eu citei aqui 3 religiões. Outras também trazem a mesma lógica. Então, as boas ações também vão acarretar efeitos bons. A cada um segundo as suas obras. Mateus, capítulo 16, versículo 27. E só a título de exemplo, antes ainda da vinda de Jesus, a lei já estava escrita, e ele veio para reforçar e exemplificá-la, mas lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Lançadas essas questões em torno da lei de causa e efeito, ou ação e reação, ou lei do karma na linguagem oriental, vale aqui refletir sobre uma subdivisão didática, não é absoluta, mas foi uma forma didática que o nosso querido André Luiz, eu acho que todos aqui o conhecem, quem não teve a oportunidade de ler nenhuma das obras, ou não ler todas as obras de A Vida no Mundo Espiritual,
recomendo fortemente que o leiam, porque elas têm muito a ensinar sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre como nos portar de forma mais adequada, inclusive. Mas ele subdivide a dor em 3 níveis: dor expiação, dor evolução e dor auxílio. Propositalmente, eu coloquei a dor expiação em primeiro lugar, porque talvez seja a que nós percebemos mais claramente que está muito presente no nosso dia a dia, particularmente no mundo de provas e expiações, como aprendemos também na codificação. Estamos num momento de transição que não é tão breve como muitos gostariam que fosse. E talvez seja melhor que não seja assim, para que a gente tenha tempo de reagir e predominar no bem. Então, por enquanto, estamos ainda vivenciando um mundo de provas e expiações, num momento talvez um tanto turbulento. A transição planetária traz essa característica também, e a dor e expiação está muito presente. Como falamos, erramos muito no passado, ainda continuamos a errar, e erraremos um pouco menos daqui adiante, até chegar a um ponto que não mais cometeremos atos que provoquem dor em outros seres. Mas, por enquanto, a dor e expiação é uma lei de equilíbrio e educação. E aqui eu estou lendo Leon Denis em uma obra chamada O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A dor, então, é uma lei de equilíbrio e educação. O sofrimento, muitas vezes, não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna que foram cometidas. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo. Então, reflitam sobre o que Leon Denis nos traz aqui. Primeiro, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Ela é pedagógica. E ela visa equilibrar o que nós desequilibramos pelos nossos modos de pensar, sentir e, sobretudo, agir. Então, em algum momento, isso precisa ser reequilibrado. A lógica é como se estivéssemos numa trilha e, pela nossa própria ignorância, nos desviássemos, e para que não nos percamos, vem essa lei de equilíbrio e educação para nos reconduzir para essa trilha reta. É o que Deus, na realidade, espera de todos e almeja para todos, e não permitirá que seja diferente, porque a lei do progresso é inexorável. Todos haveremos de progredir de uma forma ou de outra. Então, ele ainda afirma que a ação dessa lei é benfazeja para quem sabe compreendê-lo. Há uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que sustenta que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E quem são os seus eleitos? Todos nós, sem nenhuma exceção. Lembremos que não há parcialidade, não há desigualdade, não há distinção da parte daquele que é soberanamente justo e bom. Então, todos somos os seus eleitos a nos unir, a atingir essa perfeição, como colocado. Essa dor, segundo André Luiz, vem de dentro para fora, no sentido de que o que cometemos fica literalmente fixado em nosso perispírito. Lembra do corpo sutil? Do mediador entre o espírito e o corpo físico? As nossas faltas funcionam, de certa forma, como tatuagens, entre aspas, no nosso próprio perispírito. As nossas formas de pensar, sentir e agir vão marcar o nosso perispírito e demandar, em algum momento, um expurgo, uma purificação. E, inclusive, aí está a origem de muitas das doenças congênitas, por exemplo. Não só as congênitas, mas eu me refiro aqui agora às congênitas. Como esclarecer um ser que nasce ainda recém-nascido com uma doença gravíssima, que tanta dor traz? Será que Deus é injusto? Será que ele resolveu, por capricho, punir aquele ser, enquanto que outro nasce com a saúde plena? Então, é outra reflexão que vale quando a gente está pensando na dor e expiação. E eu gostaria de citar um poeta que eu muito admiro, em uma obra chamada O Profeta. Ele afirma o seguinte, o nome do poema é A Dor. Muita da vossa dor é escolhida por vós. É a poção amarga com a qual o médico dentro de vós cura o vosso interior doente. Então, nós escolhemos a dor, nós mesmos escolhemos, e ela vai se manifestar como um médico dentro de nós mesmos para curar o interior que adoeceu, por nossa própria escolha.
Ainda falando da dor e expiação, alguns pensam, pô, mas então há um direcionamento da divindade, de Deus, como já foi colocado, a escolha é do próprio ser. Pelos modos de pensar, sentir e agir, ele escolhe a dor, escolhe sofrer. E por isso Joana de Ângeles, numa obra chamada Plenitude, da série psicológica, que é muito recomendável aqui também, afirma que o sofrimento pode e deve ser considerado como doença da alma. Então, o sofrimento é uma doença da alma na concepção de Joana de Ângeles, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. Produzimos desequilíbrio externo e internamente nós estamos nos desequilibrando. Essa é a lógica. E, portanto, promovemos essa doença da alma que, como um remédio amargo, é bem verdade, de alguma forma, em algum momento, vai promover essa cura. Então, o sofrimento não é imposto por Deus. É uma questão de eleição pessoal. Agora, uma afirmativa em Evangelho segundo o Espiritismo é de que não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes, são simples provas buscadas pelo Espírito em vistas de progredir. Então, observem, há espíritos que escolhem sofrer. Há espíritos que não têm nada a expiar naquela esfera, mas escolhem determinada experiência de sofrimento para se aprimorar. E isso também nos remete a um grande pensador que, na realidade, também psicografou uma obra, embora ele use outra denominação para a psicografia, chamada Grande Síntese, Pietro Baldi. Eu até sugiro, né, essa obra, que, diga-se de passagem, foi colocada por Emmanuel. Chico travou contato com Pietro Baldi, e Emmanuel pôde asseverar que a grande síntese é o Evangelho da Ciência. No capítulo 81 dessa obra, chamado A Dor, a Função da Dor, ele traz exatamente essa lógica, que a dor ela tem essa perspectiva de nos fazer progredir, de gerar equilíbrio, e é uma função essencial para o progresso humano. Então, ele bota como uma função, efetivamente. Então, além da dor expiação que nós vimos, nós temos também a dor evolução, segundo o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, segundo Joana de Ângeles, segundo André Luiz, que denomina assim, entre vários outros pensadores importantes aí no âmbito da doutrina espírita. Joana de Ângeles, em uma obra chamada Jesus e a Atualidade, afirma, em relação ao processo de evolução, somente quando a dor nos visita é que muitas vezes vamos ter condições de começar a aspirar por vivências e impressões mais elevadas. Então, é uma forma de nos tirar da inércia, da estagnação. E não por outra razão, nós vamos ter uma passagem nos evangelhos que afirma: ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Façam a conexão dessa passagem com a dor evolução. Ai de vós que tendes no mundo material a vossa consolação, que ainda não se sensibilizaram que a vida é muito mais do que isso, e que isso é só um estágio passageiro, probatório, para que nós possamos galgar novos degraus e nos aproximar mais da nossa essência até chegar à união com Deus. Ai de vós que estáis saciados com tudo que as paixões e os prazeres mundanos oferecem. Não há condenação nenhuma para o que nós vivenciamos na matéria, muito pelo contrário, fazem parte das leis naturais. O problema é nós nos perdermos aí. É nós, inclusive, passarmos a servir os prazeres e não o contrário. E, portanto, aqueles que se saciam e não conseguem perceber que há algo mais para alcançar, também serão convidados pela dor evolução. E ainda, ai de vós que agora rides, ou seja, que estão plenamente satisfeitos com essa vida material e extremamente superficial, que ainda não se deram conta da vida efetivamente real, que é a vida espiritual. E aí vem a conclusão. Porque sereis constrangidos a gemer e a chorar para o seu próprio bem. Dor evolução. Não é da vontade do Pai que nenhuma das ovelhas se perca.
E, portanto, esse é o mecanismo que Deus, ou as leis divinas, têm para nos fazer realmente nos sensibilizar e continuar a avançar, e não estacionar. A dor auxílio por fim, que André Luiz nos traz também, ela é aplicada em algumas situações específicas, e ele traz lá em uma obra cujo nome é bem sugestivo, Ação e Reação. Para quem não teve a oportunidade de ler, fica a recomendação também. Mas pela intercessão de amigos devotados, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitar a queda no abismo da criminalidade, seja, muito frequentemente, para o serviço de preparação para a desencarnação. Então, algumas doenças podem não estar relacionadas propriamente a algo que nós cometemos e que intoxicou o nosso perispírito. Pode ter relação com uma bênção que está nos sendo dada, porque o caminho que estávamos seguindo nos levaria a muitas e muitas dívidas e muito mais sofrimento lá na frente. Então, para isso tem que ter mérito. Olha que curioso. Mérito para adoecer. Mas é isso mesmo. Para não sofrer muito mais lá na frente, essa pode ser uma das possibilidades. Muitas das doenças psíquicas tão presentes, particularmente no século atual, têm um pouco dessa lógica. Então, não há nada que estejamos vivenciando do ponto de vista de dores, de sofrimentos, que não tenham sentido se nós o buscarmos, e que não possam nos levar ao progresso. O problema é que, regra geral, nós simplesmente nos revoltamos ou buscamos desesperadamente o alívio. É claro que é legítimo buscar o alívio da dor, mas, ao mesmo tempo, nos compete buscar o sentido do porquê estamos a sofrer. E aí vem uma reflexão, já nos encaminhando aqui para o final, sobre céu, inferno e penas eternas. Tem uma afirmativa de André Luiz que já define tudo. Céu e inferno, em essência, são estados conscienciais. Ou seja, não há uma localização precisa, não foi uma região, vamos nos referir aqui ao inferno, criada, seja por Deus ou seja por um demônio, para punir. Sequer existe propriamente esse local. Não teremos o tempo de abordar isso, mas existe projeções compartilhadas, criações mentais que realmente vão criar ambiências bem desagradáveis, mas que são provisórias, frutos de mentes em desequilíbrio, que todos nós, em diferentes momentos, promovemos. Muitas vezes a nossa mente está em desequilíbrio. Não há nenhum privilegiado nesse sentido, todos vivenciamos desequilíbrios. Mas o céu também, estado consciencial. Isso está no mundo maior de André Luiz. Já nos domínios da mediunidade, André Luiz afirma que cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesmo. Nós edificamos o céu, nós edificamos o inferno. E aí vem Emmanuel, com aquela forma brilhante que ele sempre tem, em uma obra chamada Justiça Divina, afirmar: disse-nos o Cristo, o reino de Deus está dentro de vós. Ao que, de acordo com ele mesmo, ousamos acrescentar: e o inferno também. O céu e o inferno são estados conscienciais, o céu e o inferno estão dentro de nós, portanto. É uma questão de direção espiritual. Isso também André Luiz afirma. É uma questão de escolha em função da forma que vivenciamos e vamos realmente reagindo perante o que se processa ao longo de nossas vidas. E aí a questão que vem na sequência. Há penas eternas? Isso aparece lá em O Céu e o Inferno também, muito bem abordado. Particularmente no Código Penal da Vida Futura, a afirmativa de que nenhuma condenação por tempo determinado é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Não é da vontade do Pai que nenhuma das ovelhas se perca. E, obviamente, menos ainda que alguma ovelha seja condenada e eliminada. Isso não faz o menor sentido quando analisamos os atributos de Deus. Não existe as penas eternas. Elas definitivamente não existem. Tem a percepção temporal natural de quem sofre, de que estou há milênios,
mas não necessariamente se passaram milênios. E aqui eu me volto particularmente para muitos desencarnados que acreditam estar vivenciando o inferno e condenados ao inferno. Não estão. Estão provisoriamente expurgando o fruto das suas próprias ações, e isso vai passar. Até porque nós ouvimos também do Mestre: vinde a mim todos vós que sofreis, porque eu vos aliviarei. E no final das contas, o aliviar, obviamente, significa também nos levar à ação. A ação de seguir as leis divinas. A ação de não mais errar em determinados pontos, para realmente nós conseguirmos não mais vivenciar a dor. E esses estados conscienciais, que quando desencarnados se projetam como se reais fossem, materiais fossem, mas isso tudo é passageiro e provisório, compartilhado por muitos, às vezes de uma vez só, mas são passageiros, e, portanto, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, conforme se sustenta lá em O Céu e o Inferno. Podendo prolongar os sofrimentos pela persistência no mal ou na revolta, para aqueles que não admitem que erraram e sempre projetam tudo nos demais, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. E aqui nós chegamos à parte final e definitiva de recomendações para nos libertarmos dos sofrimentos. Prática do bem já está lançada aqui. Primeira advertência, antes de explorar essa questão, é que não é o caso de fugir, anestesiar o sofrimento, porque são métodos, segundo Joana de Ângeles, ineficazes, mecanismos de alienação que só vão postergar a realidade. Pelo contrário, uma atitude corajosa de enfrentamento perante a dor, para a assimilação das causas dessa dor e, então, a superação. Jung, que muito inspirou Joana de Ângeles, ou Joana de Ângeles, que muito inspirou Jung, eu costumo brincar que ou Joana era junguiana, é junguiana, né, porque ela usa muito a linguagem da psicologia analítica criada por Jung, ou Jung foi angeliano, né, estava sendo inspirado por uma mentora chamada Joana de Ângeles, é uma possibilidade. Mas Jung afirma: o homem que não atravessa o inferno de suas paixões também não a supera. É a mesma lógica que Joana de Ângeles traz naquela afirmativa anterior. Então, enfrentar a dor, olhar de frente, e não, por mecanismo de defesa, negá-la, escamoteá-la, simplesmente tentar anestesiar. É confrontar. E aí vem uma outra questão. Uma vez que confrontamos e nos conscientizamos, é natural que nós cheguemos ao arrependimento. Em um Código Penal da vida futura, mais uma vez na codificação espírita, nós vamos ter que o arrependimento é o grande primeiro passo para nos libertarmos do sofrimento e para caminharmos rumo à regeneração. Mas não é suficiente. Segundo passo, a expiação das faltas cometidas. Eu falei a minha experiência própria. Eu tive a felicidade de poder bendizer a dor e reconhecer que um ato cometido, eu já tinha me arrependido dele, mas somente quando eu expiei, efetivamente, eu compreendi de vez. E certamente jamais repetirei. E a reparação. Falei há pouco da prática do bem. Como reparar? Tentar, primeiramente, com aquele para quem cometemos o ato que levou ao sofrimento. Mas isso nem sempre é possível. Ele já pode não estar mais presente, porque desencarnou, porque se distanciou, ou porque se rebelou e não aceita. Entrou num estado de sofrimento que vai trazer mais sofrimento para ele. Mas temos ainda como fazer. Praticar o bem para quem estiver logo ao nosso lado, para quem estiver passando. Agora, essa questão nos traz também uma passagem do Evangelho, quando Jesus assevera que se estiveres oferecendo tua oferta sobre o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiramente com teu irmão. Então, somente então, volte e oferece tua oferta. Ir ao templo, orar e oferecer algo a Deus é secundário quando temos reparações a realizar. É mais ou menos isso que está sendo colocado. Porque é isso que vai realmente nos levar a oferecer algo de positivo do ponto de vista da divindade. E outra recomendação que aparece,
Aí André Luiz, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, entre tantas e outras obras, a oração é uma das recomendações, e eu acho que todos ouviram e praticam ela com uma certa frequência e sabem que a oração tem como intuito nos elevar um pouco, elevar a nossa mente, elevar o nosso sentimento e nos permitir acessar o que continuamente está sendo oferecido, o alívio e o estímulo para melhor suportarmos o que nos compete muitas vezes suportar. Não é para carregar a cruz no nosso lugar, mas é para que consigamos visualizar e receber um amparo e a fortaleza para caminhar com mais serenidade perante o que precisa ser enfrentado. O serviço ao próximo, e aí vem André Luiz afirmando que não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. E aí eu trago aqui uma das máximas da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Por isso que, já agora encerrando aqui, eu afirmo, pautado obviamente aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E tem uma afirmativa lá o Livro dos Espíritos, na questão 625, é a única resposta que só tem uma palavra, inclusive. A única resposta das mais de 1000 questões de O Livro dos Espíritos que se resume a uma palavra em sua resposta. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual será a resposta? Alguns aqui já sabem. Jesus. Então, esse mestre, segundo o Livro dos Espíritos, foi o tipo mais perfeito e, portanto, guia e modelo, já que o nosso objetivo é nos tornar perfeitos cedo ou tarde. Então, seguindo exemplos, seguindo ensinamentos que nos foram dados por ele, nós vamos conseguir nos aproximar cada vez mais. E, por isso, um dos grandes mandamentos que ele traz, para que a gente traga uma recomendação que bastaria por si só, é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos está contida toda a lei e os profetas. E, para fechar, como última reflexão de tudo que procuramos colocar aqui, eu trago André Luiz em Ação e Reação, quando afirma o seguinte: a evolução para Deus pode ser comparada a uma viagem divina. O bem constitui sinal de passagem livre para os cimos da vida superior, enquanto que o mal significa sentença de interdição, constrangendo-nos a paradas mais ou menos difíceis de reajuste. É isso, meus irmãos. Algumas reflexões em torno dessa temática. Agradeço mais uma vez imensamente aqui pelo prazer de estar nessa casa, com essa energia maravilhosa, e volto aqui a palavra ao presidente da nossa querida casa aqui.